Galera, hoje agora é a parte 2 lá do módulo 7 da apostila 2, página 78. Nós vamos falar agora sobre divisores. A parte 1, nós estudamos múltiplos, né? O que são múltiplos de um inteiro lá. Agora nós vamos falar sobre divisores. Vem comigo aqui, por favor. Eu vou escrever aqui divisores de x. Presta atenção, porque isso aqui é tranquilo, ó. Divisores de x. O próprio nome diz. Divisor é aquele que divide. Então, divisores de x são todos os números inteiros, que dividem o x. É mais tranquilo, é mais intuitivo, né? Divisor é aquele que divide. Os divisores de x são os números inteiros, presta atenção, tá? São os números inteiros que dividem o x. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos listar os divisores de 12. Os divisores de 12, eu quero dizer aqui, quem são? São todos os números inteiros que dividem o 12. Quem divide o 12? Vamos começar pelo divisor universal. Quem é o divisor universal? O 1. O 1 divide o 12. Quem é o próximo inteiro que divide o 12? O 2. O 2 divide. O 3 divide. Vai me ajudando aí, vai pensando. O 4 divide. Quem depois do 4, o número inteiro, divide o 12? O 6. 6 divide. E depois do 6, só o 12. Fredão, você dá uma corrigida, né? Sim. Quando eu falo dos divisores, eu penso nos números inteiros. Então, o conjunto de divisores de 12 são os inteiros que dividem o 12. Então, aqui seria mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6, mais ou menos 12. Note que o conjunto de divisores começará sempre pelo divisor universal, que é 1, e terminará pelo próprio número, né? O número divide ele mesmo. É assim, né, uma das maneiras a gente listar os divisores. Mas dá um certo trampo, né, para você consultar do 1 até o próprio número quem são os divisores. Veja, por que dá trampo? Imagina o 60, por exemplo. Os divisores de 60. O 60 não é um número tão grande, né? E tem um monte de divisores, você já reparou? Se nós pensarmos divisores do 60, quem divide o 60? Vamos pensar só nos positivos, depois a gente complementa. Quem divide o 60? Divisor universal 1. Depois, o 2, vai me ajudando. O 3, o 4 divide o 60, o 5, depois do 5 fala, o 6 divide o 60, depois do 6, o 10, o 12, depois do 12, o 15, depois do 15, o 20, o 30 e o 60, tá? Veja que o 60 é um número pequeno e tem vários divisores, né? Só complementando, como eu quero os divisores inteiros, eu teria que pôr o mais ou menos, né? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 5, mais ou menos 6, mais ou menos 10, mais ou menos 12, mais ou menos 15, mais ou menos 20, mais ou menos 30, mais ou menos 60. Deu trampo, né? Tem uma técnica não, Fredão, de localizar e descobrir quem são os divisores? Tem sim. Veja. Vamos pegar os 60 mesmo, pegar esse exemplo aqui. Para você descobrir quem são os divisores, nós vamos fatorar, decompor os 60. Fatores primos. Vem cá, 60 por 2 isso vai dar 30, por 2 isso vai dar 15, por 3 isso vai dar 5, que por 5 vai dar 1. Depois de fatorado, vem cá, ó, pega uma outra cor para você treinar. Pega uma outra cor, faz um outro traço aqui de uma outra cor, encabeçado pelo número 1. Falou, mas por quê? Falou, peraí, porque nessa parte nova que eu estou fazendo em azul, me interessa mostrar para vocês quem são os divisores dele. E lembra que o conjunto de divisores, lembra? Falei, note, começa pelo divisor universal e termina com o próprio número, beleza? Como é que eu faço? Você pega cada um dos números que você fez a decomposição e multiplica pelos números que ficam acima dele. Vem cá, ó, 2 vezes 1, quanto é que dá? 2, escreve aí. Você pega esse 2 agora e multiplica por todo mundo que fica em cima dele. Ajuda? 2 vezes 1, 2. Eu já escrevi, não preciso repetir. 2 vezes 2, 4. Anota o 4. Pega-se esse 3 e multiplica por todo mundo que fica em cima dele. Vem comigo, ó. 3 vezes 1, 3. Anota aí. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Vamos lá, o 5 vai dar um trampinho, pegue o número 5 e multiplica por todo mundo que está em cima dele. Ajuda aqui, vai. 5 vezes todo mundo, hein? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. Tá vendo? Começou pelo 1, terminou pelo próprio número, você tem o conjunto dos divisores, tá? Esses em azul são todos os divisores do 60.
que a gente pensa? Eu não quero saber, viu, cara? Acho que ninguém vai te perguntar quem são os divisores. Eles podem te perguntar quantos são os divisores do número. E aí tem um teorema que calcula o número de divisores naturais de um número. Divisores naturais, os números naturais são aqueles que têm sinal de mais, são todos os números inteiros e positivos, tá? A gente vai usar uma notação aqui, ó. Quem são ou quantos são os divisores naturais de um cara? Então vamos por assim, ó, n de mais 12. Eu quero dizer só, quem são ou quantos são, perdão, o número de divisores positivos do 12, né? Os números divisores naturais do 12. Como é que você faz? Você pega esse 12, fatora ele, dá uma olhada. É simples, ó, fatora ele. 12 por 2, isso vai dar 6, que por 2 vão dar 3, que por 3 vão dar 1. Fatorou? Fala, aham, tá pronto então. Fatorou, você faz assim, o 12 decomposto, né, fatorado, é o mesmo que 2 ao quadrado, dá uma olhada, vezes 3 a primeira. Feito a fatoração, basta que você se concentre nos expoentes dessa decomposição. Por exemplo, que expoente apareceu aqui no 2? É o 2 mesmo. Você pega um cara a mais que ele. 3. Que expoente apareceu aqui no expoente do 3? Vamos? 1. Fala, pega um cara a mais que ele. 2. 3 vezes 2, quanto dá? 6. Quer dizer que o número 12 tem 6 divisores naturais. Se a gente voltasse e víssemos a tela, você tinha lá escrito já os divisores naturais do 12, tá? O 1 divide, o 2 divide, o 3 divide, o 4 divide. Vamos, quem mais? O 6 divide e o 12 divide. São os 6 divisores positivos, né? Os 6 divisores naturais. Pensando nisso, na quantidade dos divisores, a gente pode pensar o que é um número primo, o que é um número composto. Lembra que o número primo são todos os números inteiros que têm exatamente 4 divisores inteiros. Por exemplo, o 2 é o número primo. Por quê? Quem são os divisores do 2? Mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Quantos divisores ele tem? 4. O 3 é o número primo. Porque quem são os divisores do 3? Mais ou menos 1, mais ou menos 3. Veja que tanto o 2 quanto o 3, eles apresentam 4 divisores inteiros, exatamente 4, por isso é chamado de número primo. Um número composto é aquele que tem mais de 4 divisores inteiros, tá? Para ver se você está esperto, se eu te perguntasse, vamos ver se você entendeu, número dos divisores naturais do 60. Como é que eu faço para saber quantos são? Você faz assim, ó, pega o 60 e fatora. 60 por 2 isso vai dar 30, por 2 isso dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Fatorou? Fatorado, 60 equivale a 2 ao quadrado, vezes 3 a primeira, vezes 5 a primeira. Foca apenas nos expoentes da decomposição. Expoente apareceu aqui, 2, pega-se um cara a mais, que é o 3. Que expoente apareceu aqui, 1, pega-se um cara a mais, que é 2. Que expoente apareceu aqui, 1, pega-se um cara a mais, que é 2. Beleza? Se fizéssemos essas contas, 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, 12 divisores naturais. Soma atenção. Pode ser que o problema peça para vocês o número de divisores inteiros de um camarada. Uai, usa o teoreminha, usa isso que eu te ensinei. O resultado, você dobra, você multiplica por 2, né? Porque os números inteiros eu conto os positivos e os negativos. Essa técnica, esse teorema é para você calcular o número de divisores naturais, os inteiros e positivos. Foi claro? Vejamos um exemplo aqui para a gente, um exercício. Determine os números inteiros que são divisores de 210. Bom, para eu descobrir quem são os divisores de 210, você lembra que a gente fazia? Nós vamos fatorar simplesmente o 210, passar aquela barra azul e fazer aquele trampinho que nós mostramos aqui em alguns exemplos, tá? Veja, o problema 125 lá da sua tarefa. 210, então pega o 210 e me ajuda nessas contas aqui, fatorando. Por 2 isso vai dar 105, que por 3 isso vai dar 35, que por 5 isso vai dar 7 e que por 7 vai dar 1, beleza? Fala, você fatorou? Sim, fatorei. Eu quero descobrir quem são os divisores? Barra nova, de outra cor, até se acostumar, encabeçado pelo número 1, que é o seu divisor universal. Vem cá. Cada número multiplicado por quem está em cima dele. Acelerando, vamos? 2 vezes 1, 2, ajuda aí. 3 vezes 1 lá em cima, 3. 3 vezes 2, 6. 5 vezes a galera. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30.
Olha agora, 7 vezes a galera. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 5, 35. Vai me ajudando. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 15, 105. 7 vezes 30, 210. Ufa! Começou no 1, terminou no próprio número. Aqui estão os divisores desse número, tá? Esse foi um probleminha tranquilo. O 127 da sua apostila diz assim: o número natural n é escrito da seguinte forma: 1024 vezes 5 elevado a k. E ele tem 44 divisores positivos, 44 divisores naturais. Determine o valor de k. Chega aí. Fala, olha que esse cara escreve que o n é assim, ó, 1024 vezes 5 elevado a k. Eu estou olhando para esse 1024, você também. 1024 é uma potência conhecida do 2. 1024 é o 2 elevado à 10ª potência, lembra? Isso que multiplica o 5 elevado a k. Observe que agora eu tenho esse número n já decomposto, escrito em fatores primos. Tanto o 2 quanto o 5 são primos, beleza? O que eu faço agora? Para descobrir a quantidade de divisores positivos, a quantidade de divisores naturais. Foca apenas nos expoentes. Ajuda o gordão aqui. Que expoente apareceu aqui, por favor, fala? 10. Pega-se um cara a mais. Isso dá 11. Que expoente apareceu aqui, fala? K. Pega um cara a mais. K mais 1. Essa vai ser a quantidade de divisores positivos. Que ele falou que é 44. Me ajuda aqui, vai. O 11 que multiplica eu passo dividindo, quer dizer que o K mais 1 vai ficar 44 por 11, 4. O mais 1 passa para o outro lado, subtraindo, o K daria 3. Beleza? Último e rápido para a gente pensar. Mackenzie, a soma dos naturais que divididos por 37 dão resto igual ao cubo do quociente é quanto? Queria que você pensasse comigo na divisão euclidiana. A soma dos números, sei lá, um número n qualquer, que dividido por 37 dão resto igual ao cubo do quociente. Se eu chamar o quociente dessa divisão de Q, o resto será Q ao cubo. Montei o diagrama, montei o algoritmo da divisão euclidiana, ou divisão pelo método da chave. Quem está sendo dividido chama-se dividendo. Aquele que divide chama divisor. O resultado a gente chama de quociente e o que sobra chamamos de resto. Se você me perguntar entre os 4 elementos qual deles para mim é o mais importante, eu direi o resto. Por quê, Fredão? Porque o resto trava a divisão. Isso que sobra nós chamamos de resto porque ele é evidentemente menor, vezes o exagero, que o divisor. Então, toda vez que o cara disser que o número é resto, é porque ele obrigatoriamente é menor que o divisor. Então, veja como ele chama, que eu chamei o resto de Q ao cubo, eu já sei que esse Q ao cubo com certeza é menor que o divisor 37. Poxa vida, vamos pensar em possibilidades de números inteiros que eu estou chamando de Q, que ao cubo são menores que 37? Vem cá, que número que ao cubo é menor que 37? 0. Se o Q for 0, me ajuda, 0 ao cubo 0 menor que 37 está valendo. Se o Q for 1, pensa aí, se o Q for 1, 1 ao cubo 1 menor que 37 está valendo. Se o Q for 2, 2 ao cubo 8 menor que 37 está valendo. Se o Q for 3, isso vai se aproximando. 3 ao cubo dá um 27, isso é menor que 37, está valendo. Se o Q for 4, negativo. 4 ao cubo 64 não é menor que 37. Então essas são as possibilidades para o Q. Desta forma, a hora que você montou essa divisão euclidiana, método da chave, você vai lembrar lá de pequenininho como a gente escreve a divisão. Método da chave ele é assim, né? O dividendo é igual o divisor vezes o quociente mais o resto. Quer dizer que esse número que eu chamei de n, ele pode ser escrito assim, ó, dividendo igual, divisor vezes quociente mais o resto. Para cada um dos valores de Q que nós descobrimos, nós vamos descobrir as possibilidades de n. Se o Q for 0, troca o Q por 0, o n dá 0. Se o Q for 1, ficaria 37 vezes 1, mais 1 ao cubo, 38. Se o Q for 2, 37 vezes 2 dá 74, com 8, 82.
Se o Q for 3, já ajuda, vai. 37 vezes 3, 90 com 21, 111. 111 mais 27, 138. Essas são as possibilidades de N e o problema pergunta quanto dá essa soma. Se nós formos somar esses camaradas, preciso da sua ajuda. 138 com 2, 140, perdão, 38 com 2, 40, 40 com 80, 120, 120 com 138, 258, que para a gente poderíamos marcar a alternativa A. Tá legal? Segue a orientação de estudo, faz aí a sua parte, concentra, assiste direitinho essa aula. Tamo junto sempre e tudo de